Amigas e amigos, chama atenção e faz pensar a reação dura de dois caciques do Judiciário, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, duas peças-chave aí do xadrez golpista, ao vazamento por procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato para a revista Veja, envolvendo o ministro do STF, o Dias Toffoli, que teria sido aí beneficiado por obras do empreiteiro da OAS, o Léo Pinheiro. Este empreiteiro que se recusou a fazer as delações nas negociatas do juiz Sérgio Moro, que teve, portanto, a sua delação engavetada, que agora eles tentam desengavetar esta delação, né, possivelmente numa tentativa aí de chegar ao ex-presidente Lula, quer dizer, alguma informação que pudesse servir aí nos seus propósitos de perseguição ao ex-presidente. Esse vazamento aí do Dias Toffoli tem sentido claro, como disse a revista Veja, que ele tem tomado decisões aí que beneficiaria o PT, né? Ele foi advogado do PT, então eles tentaram fazer a coisa por aí. A reação dos dois caciques decorre possivelmente do espírito de corpo, porque nesse caso envolve um dos seus. Possivelmente estão temerosos aí dos desdobramento do caso, tanto é que o Janot mandou parar tudo. Eles trataram o caso, os caciques trataram o caso como uma molecagem dos procuradores, né, passaram um pito público nos procuradores, trataram como moleques, e na verdade essa tem sido uma prática contumaz, quer dizer, essa reação dura destoa da prática deles, né, porque a Operação Lava Jato tem feito exatamente isso. Assim, a mídia tem atuado aí como se fosse um cartel, né, muito semelhante aos cartéis que participam das licitações de obras públicas, como no caso da própria Petrobras, do metrô de São Paulo, essa licitação de cartas marcadas, o cartel reparte entre eles quem vai ficar com o quê. No caso da mídia a gente vê isso claramente, quer dizer, um dia o vazamento é para a Folha, no outro dia para o Estadão, no outro dia para o Globo, no outro dia para a Veja e assim por diante. Quer dizer, um cartel aí também de cartas marcadas nesse conluio mídia, né? Eles incensaram essa turma da Operação Lava Jato exatamente para isso mesmo, quer dizer, nessa cruzada de purificação moral. E com isso eles acham que perderam, né, os pés na realidade, o apoio no chão firme, né? Quer dizer, se imaginam substitutos da sabedoria humana, né, das leis, da legalidade democrática, né, e conferem a si mesmos os títulos e as credenciais de senhores supremos do bem e do mal, né, do que convém, do que não convém ao país. Eles acham que são senhores de tudo, né, se aproveitam aí desse estigma da roubalheira, né, que é prática da direita, né, que faz parte da lógica do sistema, né, onde circula o dinheiro. Isso virou um estigma, né, virou um senso comum, a população de uma maneira geral associa a questão política com roubalheira, com corrupção, e eles fazem disso as suas bandeiras de politicagem, né. Tem sido assim, por exemplo, nas eleições desde 2002, porque no jogo limpo, no debate claro das coisas, eles não têm chance alguma, nenhuma. Então se utiliza desse estigma, né, que na verdade a corrupção faz parte do programa de governo deles, das práticas deles, né? Quer dizer, se governa por uma lógica ou por outra, né? A esquerda governa por uma lógica, a direita governa por outra, né? Quer dizer, é o dinheiro, o mundo do dinheiro, né, que governa, né, a direita, né? É só ver aí as práticas do Fernando Henrique, por exemplo, na época do governo do Fernando Henrique, do período neoliberal, né, que eles transformaram o BNDES em agente da privatização, quer dizer, quem queria comprar uma empresa estatal pegava dinheiro estatal no BNDES para comprar esta empresa. Teve o caso também do Proera, aquela dinheirama, né, quase 30 bilhões de dólares que o Estado despejou nos bancos, com essa história de crise sistêmica, que os bancos precisariam ser saneados para que o país não quebrasse. Conversa fiada. Depois veio a privataria também dentro dessa lógica, a Selic, que é a taxa de juros, que transfere dinheiro do orçamento para o mundo financeiro. Quer dizer, tudo que poderia ser tratado no âmbito da corrupção, eles trataram de legalizar justamente para ter acesso ao patrimônio público e aos dinheiros públicos. Isso também, no passado, a gente viu muito isso, né? A cruzada democrática e moral contra os comunistas, inclusive aqui no Brasil, na época do golpe de 64,
Tem o caso aí clássico da dona Leonor de Barros, que depois foi imitada pela Regina Duarte numa campanha do Serra, né, quando ela disse que tem medo, né, porque a dona Leonor de Barros fazia a mesma coisa nos rádios quando ela convocava as marchas com Deus, pela família, pela tradição e a propriedade, né, aquelas coisas que a gente viu na época do golpe de 1964. Teve também a Cruzada Cívica do Carlos Lacerda, golpista, com essa mesma lógica, né, da Operação Lava Jato, né, e as cruzadas, a cruzada moral do Bush, né, tentando levar o modo de vida liberal, o dinheiro, né, o mundo do dinheiro, das finanças, tentando dizer que estava levando a democracia e acabou levando tragédias, né, guerras, essas coisas que a gente está vendo lá no Oriente Médio. A força-tarefa da Operação Lava Jato é exatamente isso, quer dizer, eles se imaginam Deus de tudo, né, os senhores absolutos das coisas, passam por cima da legalidade, da democracia, né, esta reação aí dos dois caciques do judiciário deve ser entendida, do meu ponto de vista, por aí, com esse sentido, né, faz parte de um certo realinhamento, né, da atuação da força-tarefa da Operação Lava Jato, quer dizer, não podem pisar fora da faixa, eles têm que seguir o caminho deles, o script deles. Possivelmente eles vinham seguindo, possivelmente não se combinaram direito entre si e a coisa saiu um pouco de controle, né, daí essa reação, esse pito, né, que o Gilmar Mendes e o Janot passou lá na gurizada, né, pela lógica deles, na molecada da Operação Lava Jato. Esse é o sentido de tudo. Quando a gente vai analisar a essência das coisas, a gente vai vendo como que eles atuam, qual o sentido, qual a finalidade exata da Operação Lava Jato. Um abraço, até a próxima.